Olá! Hoje falaremos sobre autoconhecimento e evolução espiritual. Afinal, de que forma isso afeta a nós e o que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? É isso que nós vamos descobrir nessa palestra online de hoje, tá? Então, para que possamos falar sobre essa temática, temos alguns pontos da doutrina espírita que precisamos levar em conta. Então, nesse livrinho aqui chamado Livro dos Espíritos, escrito pelo Sr. Allan Kardec, ele fez diversas perguntas aos espíritos superiores, tá, sobre diversas situações da vida, e reuniu, ele compilou aqui diversos conhecimentos sobre a natureza espiritual do ser humano, ou seja, quem nós somos, da onde viemos e para onde vamos. E com base nisso, ele chegou à conclusão de que nós somos seres criados por Deus, numa condição chamada simples e ignorantes, e através das encarnações nós vamos aprendendo com os nossos erros e acertos e vamos evoluindo espiritualmente, certo? Durante a história da humanidade, conforme o ser humano ele foi tentando estabelecer o seu contato com o divino, então começou-se lá na pré-história os primeiros contatos, com as primeiras civilizações, se comunicando com os espíritos e chamando esses espíritos de deuses. E aí, conforme foi passando o tempo, vieram as primeiras religiões, vieram os templos religiosos, e com isso surgiram os sacerdotes, muitos desses sacerdotes com o intuito de orientar as pessoas no seu caminho espiritual. Outros sacerdotes, nem tanto, na verdade querendo escravizar psicologicamente as pessoas no sentido de ter o poder, sobre o povo. Então nós vamos observando essas duas faces, dentro do conhecimento espiritual ao longo da história. E como Allan Kardec, através das reuniões mediúnicas, ele tinha esse contato direto com os espíritos, e essas reuniões mediúnicas nós também podemos fazer, porque nós temos o livro dos médiuns que explica todo esse lado prático dessa comunicação com os espíritos. Quando Kardec, então, ele começa a conversar com os espíritos, eles vão dizer para Kardec que, como nós fomos, então, criados simples e ignorantes, Deus nos coloca nesse mundo. Então, quer dizer, aonde viemos? Nós viemos de Deus, fomos criados por eles. Então, viemos do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Nós podemos chamar isso de pátria do espírito, tá? E aí, a partir do momento que nós encarnamos, nós vamos, então, vivenciar, para quem já acompanhou a nossa palestra sobre provas e expiações, nós já falamos bastante sobre isso, sobre essas experiências, e conforme nós vamos vivenciando, nós vamos experimentando, então, as situações aqui no plano físico, nós vamos evoluindo, que Kardec, então, vai chamar de progressão dos espíritos, progressão espiritual. Então, nós vamos ter essa progressão espiritual a fim de que, no final lá da nossa jornada, nós nos tornemos espíritos evoluídos, tá? Mas, e aí, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele pergunta ao Espírito Santo Agostinho o seguinte: qual seria o meio em que nós podemos, qual seria um método que nós poderíamos utilizar para poder evoluir, já nessa encarnação? O que a gente poderia fazer para entender as nossas imperfeições? E Santo Agostinho vai dizer para Kardec, vai fazer uma referência a uma frase de um grande filósofo da humanidade chamado Sócrates. E essa frase, que está gravada lá na entrada
do templo de Apolo em Delfos, na Grécia, que diz o seguinte: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá todos os deuses. Então é mais ou menos essa a frase, tá? Então, com base nessa frase, Kardec ainda questiona Santo Agostinho. Tudo bem, essa frase ela é muito bonita, ele não fala, claro que ele não fala com essas palavras, mas ele diz nesse sentido, né? Reconhecemos que essa frase lá é muito bonita e tal, mas qual seria o meio prático da gente utilizar e fazer esse autoconhecimento como forma de evolução espiritual? E aí Santo Agostinho ele vai dizer para Allan Kardec o seguinte, que quando ele estava encarnado, ao final do dia, ou seja, pouco antes dele ir se deitar, ele relembrava todas as suas ações durante o dia. Ou seja, se durante o dia ele tratou mal alguém, se ele fugiu com a caridade, né? Se tem alguma coisa que estivesse incomodando ele prestava atenção naquilo que ele estava sentindo, se ele sentia raiva, se ele estava magoado com alguém, né? Então ele fazia todo esse levantamento. E aí, com base nesse levantamento, ele planejava o seu dia seguinte, né? Então vamos supor, se eu destratei alguém, bom, então no dia seguinte eu tenho que ir lá e pedir desculpas, eu tenho que me retratar, eu tenho que ter o arrependimento, né? Então ele fazia todo esse levantamento. Esse levantamento é o que nós chamamos de autoconhecimento, né? Por que esse autoconhecimento? Porque nesse processo nós vamos primeiro tomar conhecimento, ou seja, identificar as nossas imperfeições, tá? Num segundo momento, nós vamos classificá-los, porque nós temos imperfeições que nos incomodam mais, imperfeições que nos incomodam menos, nós temos imperfeições que nós conseguimos tratar no primeiro momento, nós temos imperfeições que nós vamos tratar somente mais para frente, né, porque ainda não estamos preparados para lidar com determinados tipos de situações. Então, essa classificação ela é extremamente importante para a gente saber em que ponto da nossa evolução nós estamos, né? Ou seja, a partir dessa avaliação, dessa autogestão, é que nós vamos identificar também, dentro das nossas imperfeições, e aí entram os nossos vícios, né? Sejam eles de ordem física ou sejam vícios morais, tá? Então, através dessa classificação, nós vamos identificar também aqui os atenuantes e os agravantes. Ou seja, as situações que vão nos colocar em momentos complicados e situações que nós podemos, atitudes que nós podemos tomar para amenizar os impactos dessas imperfeições, desses vícios, tá? Então, com base nisso, é que então entra essa proposta. Claro que o processo do autoconhecimento, nós precisamos ser severos conosco mesmos. Ou seja, colocar ali, nesse momento, todos os nossos defeitos mesmo, né? Sem mascarar, sem ocultar. E aí o Santo Agostinho ele até dá uma dica bem valiosa, né, nessa questão que é a seguinte: como que eu sei, como que eu faço para não ocultar uma imperfeição nesse momento da avaliação? Eu faço o seguinte: eu vou lá e faço uma comparação. Tá, se fosse uma outra pessoa agindo da mesma forma, eu iria gostar? Eu iria aprovar? Ou seja, aquilo que Jesus nos recomenda. E todos os mestres espirituais. Não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesse contigo mesmo, tá? Então, se nós fizermos isso, então não tem como ocultar defeito, tá?
E é lógico, dentro dessa avaliação, nós podemos fazer isso mentalmente? Podemos fazer isso mentalmente, no sentido de que, eu preciso pensar, né? Também podemos utilizar, anotar os nossos defeitos, né? Utilizar um caderno. Quem aí nunca ouviu falar em escrever um diário, né? Claro que, como estamos falando de imperfeições, a ideia é manter essas anotações de forma privada, né? Só nós podemos ter acesso. Então, e hoje, com os avanços da tecnologia, nós podemos, por exemplo, criar um diário online, porque existem aplicativos de blocos de notas que são protegidos, né, com senha, que aí a gente pode até deixar guardadinho lá na internet, sem que terceiros, né, tenham acesso, e só nós tenhamos acesso a essas informações. Porque, na verdade, esse trabalho de autoconhecimento ele é um trabalho interior, que só diz respeito a nós, né? Então, uma vez que nós fizermos isso, nós vamos fazer então o processo da reflexão. Então, vamos pegar as imperfeições e a reflexão para acontecer, ela precisa de duas coisas. Uma é usar a lembrança, a memória, ou seja, nós vamos lembrar, né, de todas as situações que nos incomodaram e tudo mais, né, de tudo aquilo que vivenciamos. E a outra é a imaginação, ou seja, imagem e ação. O que isso quer dizer? Fizemos o levantamento, vimos onde estamos errando, né? Anotamos tudo direitinho, e aí qual que é o próximo passo? Bom, agora eu vou planejar o meu dia a dia. Então, se determinado tipo de comportamento está me influenciando, está me tirando o equilíbrio, o que eu posso fazer para não me desequilibrar? Né? E aí, a doutrina espírita, ela vem nos trazer, através do conhecimento mesmo, conversando com os espíritos, Kardec ele traz para nós que nós somos influenciados pelos espíritos o tempo todo, sejam eles espíritos bons ou espíritos maus. E como que nós podemos, vamos dizer assim, como que nós podemos obter o auxílio dos espíritos no processo de autoconhecimento e até mesmo para resistir ao mal? É sempre estar em constante oração e pedindo auxílio aos bons espíritos para que eles possam nos inspirar ao bem. Ou seja, então, além do nosso esforço pessoal, nós também vamos pedir esse auxílio, ou seja, atrair a presença dos bons espíritos. E aí nós temos o casamento perfeito. Né? Então, aí que nós vamos conseguir colocar ordem na nossa vida. Então nós podemos perceber o quê? Que o autoconhecimento ele é a chave do progresso individual. Então, se nós pararmos para pensar nisso, não existe salvador. Né? Ou seja, o processo da evolução espiritual ele não pode ser terceirizado. Ele é de responsabilidade individual. Ou seja, a minha evolução espiritual é responsabilidade minha. A sua evolução espiritual é responsabilidade sua. Né? Então, ou seja, nós somos responsáveis por todo esse processo. E nós não estamos sozinhos, nós podemos buscar essa ajuda da espiritualidade para que possamos sempre ter aquele ombro amigo. Claro que não ficar dependente dos espíritos, mas sim trabalhar em equipe. Tá? Esse é o sentido. Então, se nós fizermos isso, que diz Santo Agostinho, nós vamos evoluir espiritualmente. Esse é o caminho, não existe outro. Né? Não existem atalhos. Tá? Muitas vezes nós colocamos a nossa evolução espiritual, queremos terceirizar, né, por um mestre espiritual, por um guru. Aí quando nós vamos ver a vida pessoal dessa pessoa não é tão certinha, aí nós nos decepcionamos, achamos que Deus não existe e tudo mais. Não é que Deus não existe. Né? E também nós não devemos ter pessoas, terceiros como referência.
Nós temos que ser a nossa referência. Ou então, como diz, né, dentro do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, qual seria o modelo, né, de evolução espiritual? E os espíritos respondem: vide Jesus. Então, Jesus é a nossa referência e não as pessoas, tá? Jesus é a nossa referência no sentido de que ele é o nosso irmão mais velho, ele já trilhou caminhos da evolução espiritual, então é nele que nós temos que nos espelhar. Não nos espelhar em pessoas, não, isso não, tá? É em Jesus. E aí, tendo ele como base, nós vamos fazer o nosso autoconhecimento, né? E aí utilizar os seus ensinamentos para que nós tenhamos aquela referência. Então, por exemplo, se eu tenho inimigos e tudo mais, qual é a recomendação do Evangelho? Que nós oremos pelas pessoas que nos perseguem, né? Que nós procuremos fazer o bem. E que, claro, sabendo que existem pessoas boas ou ruins, aqueles que são ruins, a gente se mantenha em oração e vigilância, tá? É essa a proposta da evolução espiritual e não tem outro jeito. É somente, então, através do autoconhecimento, identificando os pontos que precisamos, né, melhorar, é que nós vamos ter essa evolução. Nós vemos até mesmo quando chega o ano novo, né? Que esse ano venha trazendo mudanças e tudo mais. Não, não é o ano que vai fazer isso, somos nós. É essa atitude. Nós não podemos esperar a atitude da sociedade, né? Porque a sociedade em si ela não existe. O que existe são os indivíduos que compõem a sociedade. Então, se os indivíduos se melhorarem, a sociedade melhora, tá? Então, é sempre individual a evolução espiritual. Muita paz a todos.